o santo casamenteiro, o doutor evangélico, um santo venerado não somente na Europa, como também nas Américas e em demais continentes. Celebrado no dia 13 de junho, tornou-se muito famoso por ser considerado o santo casamenteiro, sendo acorrido principalmente neste período pelas pessoas que desejam se casar. Mas a sua devoção vai muito mais além do que permanecer no inconsciente coletivo, como aquele que resolve dificuldades amorosas. A sua vida é um testemunho latente de discipulado de Cristo por meio da pregação, até os dias de hoje. Vamos conhecer a história de Santo Antônio de Pádua? Nascido em Portugal, Lisboa, no ano de 1195, numa data que corresponde ao dia 15 de agosto pela tradição, era filho do nobre Martino de Buglione e Dona Maria Taveira. Sua casa ficava a poucos metros da catedral e foi batizado com o nome de Fernando. Acima de tudo, pela mediocridade moral, a superficialidade e a corrupção da sociedade, se sentiu animado a entrar no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros da capital portuguesa, para viver o ideal evangélico sem concessões entre os agostinianos. Morou em São Vicente por cerca de 2 anos e então, incomodado com as contínuas visitas de amigos, pediu para mudar para outro lugar, sempre dentro da ordem. Assim, Antônio fez sua primeira grande jornada, cerca de 230 quilômetros, o que separava Lisboa de Coimbra, então a capital de Portugal. Tinha 17 anos e chegou em um ambiente onde viveu com uma grande comunidade de cerca de 70 membros para o curso de 8 anos, que começou em 1212 e terminaria em 1220, sendo estes anos importantes para a formação humana e intelectual deste santo, que podia contar com professores talentosos e com uma biblioteca vastíssima. Estudos e mudança. Fernando dedicou-se completamente ao estudo das ciências humanas e tecnológicas. Os anos passados em Santa Cruz de Coimbra deixaram um traço profundo na fisionomia psicológica e no processo existencial do futuro apóstolo, que foi ordenado sacerdote no ano de 1220, como conta a tradição. Já em setembro do mesmo ano, Fernando deixou os agostinianos para vestir a túnica grossa e marrom dos franciscanos. Neste momento, abandonou o antigo nome do batismo para se chamar Antônio. Depois de estudar a regra franciscana, partiu para o Marrocos. Porém, após ser acometido de uma enfermidade, teve que retornar à sua terra natal. No caminho do retorno, devido a uma tempestade, o navio foi arrastado para a distante Sicília, aonde permaneceu por 2 anos. No dia 8 de maio de 1221, foi para Assis para participar de um dos capítulos da ordem. Era sendo um entre muitos naquele momento. Quando quase todos os conventuais partiram, Antônio foi notificado por Frei Graziano, que na época era ministro provincial da România. Sabendo que o jovem frade também era padre, pediu que ele o acompanhasse. Seus dias transcorreram em oração, meditação e humilde serviço aos confrades. Durante esse período, o santo pôde amadurecer sua vocação franciscana, aprofundar a experiência missionária abruptamente interrompida, revigorar o compromisso ascético e refinar-se na contemplação. Descobrindo o dom. Em setembro de 1222, as ordenações sacerdotais dos religiosos dominicanos e franciscanos foram realizadas em Forli. Antes de o grupo de ordenados ir à catedral da cidade receber as ordens sagradas do bispo Alberto, era habitual dirigir um sermão aos candidatos. Mas ninguém havia sido escolhido antecipadamente e, portanto, nenhum dos padres presentes havia se preparado. Quando chegou a hora de falar em público, todos se recusaram a improvisar o sermão, e só o superior de Monte Paolo conhecia bem as habilidades de Antônio, que, diante da insistência do superior, tomou a palavra. À medida que o discurso se desdobrava em um latim retumbante, as expressões tornaram-se mais quentes e mais atraentes, originais e excitantes. Ele revelou, mesmo contra o desejo, a profunda cultura bíblica,
a espiritualidade envolvente. Assim, Santo Antônio começou sua missão de pregador na România. Ele falava com o povo, compartilhando sua existência humilde e atormentada, alternando o compromisso de catequização com um trabalho pacificador, além de atender confissões e se confrontar pessoalmente ou publicamente com os defensores de heresias. Após o período em Forli, depois de ser convidado pelos superiores para pregar nas cidades e vilarejos da România, no fim de 1223, também foi convidado a ensinar teologia em Bolonha. Por 2 anos, ele ensinou as verdades básicas da fé ao clero e aos leigos. Começava com a leitura do texto sagrado para chegar a uma interpretação que desafiava e falava a fé e a vida do público. Santo Antônio é, portanto, o primeiro professor de teologia da Ordem Franciscana, que havia sido recém-criada por ocasião do capítulo geral de 1230, que ocorreu durante a transladação dos restos mortais de Francisco para a nova basílica erguida em sua honra, que Frei Antônio de Lisboa foi liberado das posições do governo da Ordem. Por causa da grande estima que gozava entre os superiores da Ordem Menor, recebeu o novo papel de pregador geral, com a faculdade de ir livremente onde ele considerasse apropriado, e acabando por ser escolhido, com outros 6 confrades, para representar os franciscanos ao Papa Gregório IX. Pádua. Em Pádua, Antônio fez algumas viagens relativamente curtas, a primeira entre 229 e 230 e a segunda entre 230 e 31, durante o qual ele morreu precocemente. Somando os 2 períodos, chegamos a uns 12 meses no máximo, e os sermões antonianos foram considerados como as mais notáveis obras literárias de natureza religiosa compilada em Pádua durante a Idade Média. De sermão em sermão, espalhou-se a fama do que estava acontecendo naquela cidade, causando um aumento contínuo de peregrinos. Uma multidão incessante se reunia em torno do seu confessionário. Era impossível enfrentá-los, embora alguns dos irmãos sacerdotes e uma série de sacerdotes da cidade tentassem aliviar tal fadiga. Ele só poderia esperar que diminuísse o fluxo de penitentes ao anoitecer, e alguns voltaram ao sacramento da confissão, declarando que uma aparição os levara à confissão e a mudar as suas vidas. A morte. No final da primavera de 1231, Antônio foi acometido de uma doença, colocado em uma carroça puxada por bois e transportado para Pádua, onde pediu permissão para morrer. No entanto, na Arcela, uma aldeia na periferia da cidade, veio a falecer. Suas últimas palavras foram, murmurando: "Eu vejo o meu Senhor." Era uma sexta-feira, 13 de junho, e ele partia com apenas 36 anos de idade. O santo foi sepultado em Pádua, na pequena igreja de Santa Maria Mater Domini, o refúgio espiritual do santo nos períodos de intensa atividade apostólica. Após um funeral muito festivo, seu corpo foi enterrado na pequena igreja do convento franciscano da cidade. 1 ano depois de sua morte, a fama de muitos dos seus prodígios realizados convenceu Gregório IX a queimar as etapas do processo canônico e proclamá-lo santo em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois do seu falecimento, e em 1946 foi considerado doutor da Igreja Universal, com o título de doutor evangélico.